Hoje no capítulo 3 vamos comentar sobre o uso do telefone antes de dormir, da luminosidade do celular. Acredito que isso seja bastante comum, todo mundo acaba tendo esse hábito, só que esse hábito ele é bastante difícil de tirar e ele é bastante difícil de lidar. Por quê? Porque nesse período da noite, a hora que a gente está se preparando para dormir, é a hora que o nosso cérebro precisa de uma certa rotina e de um ritual para conseguir dormir tranquilo. Nisso entra a curiosidade, a interatividade, a vontade de saber das novidades, de olhar as notícias, principalmente porque às vezes o dia é muito corrido. Só que isso interfere bastante no momento mais importante do dia para o nosso cérebro, que é o sono. Dormir não é fácil. Em algumas rotinas, às vezes a gente tem pouquíssimo tempo para dormir. Vamos tratar um pouco mais disso hoje. É muito comum essa queixa no consultório que pacientes referem que estão com dificuldade para dormir, para começar a dormir ou se manter dormindo. E uma das perguntas fundamentais é se está utilizando o telefone antes de dormir. As indústrias dos aparelhos tentam colocar filtro de luz azul, filtro de iluminação, redução de luminosidade. Entretanto, não é só uma questão de luminosidade e de produção de melatonina, ok? É uma questão também de interatividade. A hora que você tem um estímulo novo, esse estímulo faz com que você comece a pensar em outros temas, em outras pautas, e nisso você simplesmente acorda. O seu cérebro está em momento de começar a trabalhar de novo, ao invés de se preparar para dormir. Por isso que às vezes a gente percebe que o celular parece a última oração, porque às vezes tem gente que dorme e até o telefone cair no rosto. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E nisso também entra a eficiência dos aplicativos em entregar o conteúdo exato que a gente gosta de assistir. E aí simplesmente a gente começa a passar o dedinho e vai passando o dedo. Eu vou depois trazer um artigo para vocês aqui para comentar sobre essa questão, porque a curiosidade de ler alguma coisa que você gosta pode trazer pequenos pulsos de dopamina. Então a pessoa acaba se sentindo muito satisfeita e isso leva a um próximo, que leva a um próximo. Isso, além de reduzir a nossa atenção, faz com que a gente às vezes consuma horas de conteúdo sem perceber, só passando o dedinho para cima antes de dormir. Então junta-se a questão da luminosidade com um conteúdo muito interessante, com uma rotina corrida, na qual você não tem tempo para se divertir ou usar o telefone de modo consciente. E com isso você acaba perdendo 40 minutos que seriam bem interessantes para você ler um livro, conversar um pouco e ficar um pouquinho mais tranquilo antes de dormir. Lembrando que isso não é uma coisa nova, ok? Antigamente, a gente pode até usar essa palavra, era comum essa discussão em relação à televisão no quarto. Entretanto, a gente percebe que o número de televisores nos quartos tem diminuído. Por quê? Porque o telefone celular acaba fazendo esse papel de televisão no dia a dia e também no período da noite. Então, algumas estratégias que eu vou deixar no próximo post para você compartilhar tem relação com o uso consciente. Então, vamos ressaltar isso. Não é demonizar o uso de algo que é tão importante para a gente no dia a dia e compensa em diversos cenários. Contudo, o uso consciente é uma coisa que tem que ser voluntária, porque se a gente deixar esse hábito solto, ele se torna um vício comportamental. Então, o vício comportamental do celular possivelmente é o próximo transtorno que a gente vai lidar nas próximas décadas. Isso, inclusive, pode interferir muito nas crianças também. Esse tema ele é extremamente polêmico, o uso de aparelhos digitais de noite, e eu convido vocês a visitar o perfil da doutora Mariana Araújo, que é uma pediatra que também estuda bastante essa parte comportamental. Conheçam o trabalho dela para um pouquinho sobre o uso de aparelhos eletrônicos na infância e essa questão da insônia e como o sono pode ficar muito ruim numa criança e num adolescente por conta disso. Dessa maneira, como a gente pode tratar isso de modo objetivo? Excesso de luminosidade, conteúdo com muita distração, com muita coisa interessante antes de dormir, dificulta o início do sono, aumenta a sua latência para começar a dormir. Uma noite mal dormida, no outro dia a sua eficiência cai, você começa a ficar cansado. E em noites consecutivas, você vai perceber que o seu tamanho total de sono, o tempo total de sono vai diminuindo e você passa a sofrer com queixas de insônia mesmo sentindo que você dorme a quantidade de horas que você precisava. E depois de um tempo, ao invés de dormir 7 horas e meia, 8, você está dormindo 6 horas e meia, dormindo cada vez mais tarde. E isso gera um impacto e uma performance. Nisso, chegamos na queixa de esquecimento.
Combinado, pessoal? Então segue nossas orientações para você compartilhar. Abraço, até mais!